Memórias do Homem Sem Profissão. Prefácio. Uma vida sem rótulos. O Homem Sem Profissão não é apenas um livro de memórias, mas um retrato fiel de uma vida extraordinária, marcada pela constante reinvenção e pela busca incessante por novos desafios. Ao longo de suas páginas, acompanhamos a trajetória de um homem que se recusou a se limitar por definições e rótulos, abrindo mão da segurança de uma carreira tradicional para abraçar a incerteza e a adrenalina da aventura. Mais do que um mosaico de experiências profissionais, este livro é um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de adaptação diante das mais diversas circunstâncias. Através de uma narrativa envolvente e sincera, o autor nos convida a refletir sobre o significado do trabalho, a importância da perseverança e a beleza de uma vida vivida plenamente, sem se prender a convenções sociais. Em um mundo cada vez mais competitivo e homogêneo, a história de O Homem Sem Profissão se torna um farol de esperança e inspiração. Ela nos ensina que o sucesso não se define por um diploma ou por um cargo de alto escalão, mas sim pela coragem de seguir os próprios sonhos e pela capacidade de se reinventar sempre que necessário. Ao embarcar nesta leitura, você se aventurará em uma jornada extraordinária, rica em aprendizados e reflexões valiosas. Prepare-se para se surpreender, emocionar e se inspirar com a história de um homem que desafiou as expectativas e construiu sua própria definição de sucesso. Lembre-se, O Homem Sem Profissão não é apenas um livro para ser lido, mas sim para ser vivido. O vídeo é bom. Vamos compartilhar. Minha família morava em uma chácara na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 5240, no bairro do Jaguaré, em São Paulo. A chácara ficava na antiga estrada de Itu, em uma época em que a região ainda era bem rural. Não havia asfalto, guias, sarjetas ou energia elétrica. Vamos começar falando da infância 1952, aos seus 8 anos de idade. Apesar da simplicidade, a chácara era um lugar maravilhoso. Tinha de tudo. Um tanque de peixes com carpas, um pomar com uma grande variedade de frutas, uma horta, 2 riachos com água limpa, porcos, 2 vacas, um boizinho, cabras, carneiro, coelhos, muitas galinhas e até uma tartaruga enorme. Meu pai adorava mostrar os peixes para os amigos. Quando jogava ração, eles apareciam, o que o deixava muito feliz. Aos meus 8 e 10 anos, eu já cuidava da horta, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas e regando tudo à tarde. Os riachos eram um lugar muito bonito. Eu adorava brincar na água e pescar. Meu pai vendia os porcos para o frigorífico. As vacas eram ordenhadas 2 vezes por dia e o leite era vendido para moradores do bairro. Eu entregava o leite em uma carriola adaptada para levar os litros que eram de vidro. O boizinho, as cabras e o carneiro eram criados como hobby da família. Era interessante quando meu pai matava um cabrito. Ele fazia um pequeno furo na pele e enchia de ar, com a bomba de encher pneu de caminhão para desgrudar a pele da carne. O cabrito ficava redondo. Meu pai também criava muitos coelhos e galinhas. Ele adaptou um despertador de corda para despertar, acender as luzes e abrir a porta do galinheiro, tudo automaticamente. As galinhas botavam de madrugada e de manhã cedo era só colher os ovos. A tartaruga era enorme. Um dia meu primo Hélio, que trabalhava com o caminhão e ajudava no trabalho da chácara no tratamento dos animais, estavam limpando a cocheira. Eles jogaram os detritos do outro lado da cerca, amontoando-os para produzir esterco apropriado para a horta. Estes detritos ficavam curtindo 3 ou mais meses para se tornar um bom esterco. A tartaruga desapareceu e todos nós ficamos tristes com o sumiço dela. Mas quando fomos recuperar o esterco já curtido, encontramos a tartaruga embaixo dos detritos. Só existiam os ossos e a casca dela. Foi uma grande tristeza. Também tínhamos um cachorro policial chamado Tigre. Era bonito e ficou mais de 14 anos com a gente. A vida na chácara foi uma época muito feliz da minha vida. Aprendi muito sobre a natureza e sobre a vida no campo. Tenho muitas saudades daquela época e das memórias que construí. Minha região, o Jaguaré, era considerada uma área rural com algumas chácaras e sítios.
Não havia creche, então fui matriculado na escola do Externato Jaguaré, Escola dos Padres. Inclusive, ainda não existia igreja na região, e as missas eram celebradas lá na escola. Fiz o primeiro ano e repeti. Com 7 anos, meu pai havia adquirido um bar e sinuca em Presidente Altino. Fui estudar em Osasco, no grupo escolar Marechal Bittencourt. Lá fiz novamente o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Eu já tinha... Aos 11 anos acabei repetindo o 4º ano. Eu rasurei o meu boletim e aí já morávamos novamente na chácara. Aos 12 anos tentei me matricular em escola aqui na Vila Iara, mais próximo de casa. Com o boletim rasurado, não consegui. Arrumei um emprego próximo à ponte do Rio Pinheiros, da Avenida Jaguaré, em uma fábrica de tacos e assoalhos. De casa eu saía para ir à escola, mas ia para a fábrica e trabalhava até a hora do almoço. Quando voltava para casa, dizia que tinha arrumado um emprego para tarde, almoçava e voltava ao trabalho. Acabei desistindo dos estudos. Logo arrumei um serviço em uma fábrica de portas. As portas eram lisas e fáceis de fazer. Existiam 3 prensas, todas de madeira, e em cada uma se prensava umas 20 portas. No dia seguinte, se carregava as prensas e dava acabamento nas que tirávamos. Após alguns meses, a minha ideia não era de seguir carreira, ser chefe ou gerente. Não, a minha ideia era de montar uma fábrica de portas e ser o patrão, espírito empreendedor desde criança. Uns 3 anos mais tarde eu voltei a estudar em um curso para adultos do SESI, no mesmo externato, onde fiz o primeiro ano. Só que agora seria à noite e, nessas alturas, eu já era adolescente encarando os estudos com mais responsabilidade. Nunca fui dedicado, observava meus tios, irmãos da minha mãe que eram estudados. Um deles trabalhava como gerente na Pirelli, outro na Firestone e outro na CBC, fábrica de armas. Já meu pai foi criado na roça, não tendo nenhuma formação escolar, nem mesmo o primário, mas não era analfabeto. Comparando meu pai com meus tios, mesmo sem instruções, tinha uma chácara, casa boa, caminhões e com a vida mais ou menos equilibrada. Assim eu não via muita vantagem nos estudos, um dos grandes erros da minha vida. Mais tarde, já após casado, no comércio, senti necessidade e fiz diversos cursos. Alguns mais rápidos, outros mais longos. Tudo ligado ao que eu fazia. Fiz curso de vendas Dale Carnegie, curso de organização contábil, cursinho e como fazer planilha de custo, revenda de mercadoria e outros diversos cursinhos e palestras que participei aproveitando todas as oportunidades que tive para conhecimento na parte comercial. Bar 1952. Em 1951, meu pai tinha diversos caminhões e comprou um caminhão novo. Naquela época, era preciso pagar à vista e esperar 6 meses ou mais pela importação. Nesta ocasião, ele se interessou por um bar e snooker em Presidente Altino, Osasco. Negociou este caminhão e mais 200 mil cruzeiros em parcelas. Os primos citados anteriormente tinham alguma experiência no ramo. Quando já estava sendo quitado as parcelas, a pessoa que vendeu avisou que iria retirar a instalação do bar. Balcões, prateleiras, mesas, geladeiras e as mesas de snooker. Alegou que tinha vendido o bar e não a instalação. Meu pai teve que contratar um advogado para que isto não acontecesse. Se desgostou e vendeu o bar. Recebeu a entrada e o restante a pessoa não pagou até hoje, porque estava na justiça. Isto foi um baque para meu pai. Com o dinheiro da entrada, o sonho de uma nova casa se tornou realidade. Na chácara onde já moravam, ergueu-se uma construção moderna e aconchegante, com 3 quartos, sala, escritório, copa, cozinha e banheiro. Para completar, um porão com mais 3 cômodos, ampliando o espaço e as possibilidades da casa. Um contraste marcante. Em 2020, o Jaguaré é um retrato da pujança urbana, com ruas movimentadas, prédios imponentes e a vida pulsante da cidade grande. No entanto, esse cenário contrasta fortemente com as memórias de minha infância em 1954, quando o bairro ainda era zona rural. Em meio à vastidão rural, a chácara da família era um oásis de vida e natureza. Vacas, cabritos, carneiros, porcos e galinhas em abundância povoavam o local.
criando um ambiente bucólico e repleto de aprendizados. Com apenas 10 anos, já assumia a responsabilidade de entregar o leite das vacas, vendido por minha mãe. Essa tarefa, além de ser uma fonte de renda para a família, proporcionava um contato direto com a comunidade e a oportunidade de desenvolver habilidades como organização, responsabilidade e senso de empreendedorismo. Os animais da chácara não eram apenas fonte de sustento, mas também companheiros de brincadeiras e aventuras. A rotina no campo era marcada por momentos de interação com a natureza, ensinando valores como respeito, cuidado e amor pelos animais. Meu pai continuou com os caminhões e prestava serviço para a cerâmica São Caetano. Ele dava manutenção aos caminhões em um galpão ali na chácara, onde eu sempre estava com ele. Com isso, adquiri conhecimento de mecânica. Meu pai, já desanimado com a perda do bar, mudou. Passou a dar menos atenção a nós e se envolver com outras aventuras. Ele frequentava mais os bares e, embora bebesse, nunca o vi bêbado. Serviços 1958. Eu, com 14 anos, aproveitando das amizades que meu pai tinha, conversei com José Maria, um português que era gerente-geral da Serraria Almeida Porto, conhecido do meu pai, na Avenida Presidente Altino. Consegui trabalhar com eles por 1 ano, até os 15 anos. Foi muito bom, tive uma noção do que era uma serraria com beneficiamento, que me serviu após 30 anos com serraria no Mato Grosso e depósito de madeira aqui em São Paulo. Ajudante de caminhão, aos 15 anos depois de trabalhar na serraria, passei a ajudar meu pai acompanhando os motoristas nas jornadas do dia a dia, inclusive viagens. Era um trabalho duro, mas eu gostava da adrenalina e da aventura. Lembro de uma ocasião em que estávamos em Piracicaba, indo a uma usina de açúcar. A junta de cabeçote do caminhão queimou em uma estrada de terra. O caminhão estava carregado de cal virgem com destino a uma usina de açúcar, e o motorista foi procurar socorro. Eu fiquei 2 dias sozinha na estrada, cercada de mata. Não tinha nem o que comer. Foi uma experiência triste, mas aprendi muito com ela. Golf Club São Francisco, 1960. Aos 16 anos fui trabalhar no campo de golfe São Francisco, como tratorista. Mesmo sendo menor de idade, o trabalho era só interno. Trabalhei por 1 ano. E em uma ocasião, o seu Durval, que era nosso mestre, me deu uma lição de moral. Devo ter feito alguma coisa errada em questão moral. Não lembro o que foi. Ele disse: o homem tem que ser homem. Macho qualquer animal é. O homem tem que respeitar o semelhante em qualquer situação. Essas palavras me marcaram e serviram muito para mim. Saindo de lá após 1 ano, voltei a trabalhar com meu pai. Ele me deu um caminhão basculante de ano 1941, antigo, mas existiam muitos na época. Devolvi este caminhão para meu pai após 1 ano. Fui trabalhar na empresa de ônibus Viação Osasco, no Almoxarifado, depois como ajudante de mecânico.